Bom, amados irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que essa preciosa graça e a paz do Senhor esteja nos guardando para que nessa exposição das nossas vidas à palavra de Deus, nós sejamos devidamente lidos e formados por essa palavra, né, amados? Então deixa eu acertar aqui. É uma bênção muito grande a gente estar podendo caminhar, estar mais um pouco juntos nessa comunhão, nessa coinonia do Senhor, e os irmãos que estão em todos os lugares, né? Assim como nos fala a palavra do Senhor, e em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, né? Os amados irmãos que estão em todos os lugares. Então nós estamos aqui juntos mais um pouco. E hoje, o Lipe, ele andou pesquisando uma melodia tão boa aí, tão bonita, que eu queria compartilhar com os irmãos nesse começo. Então vamos ver se dá certo, né? Vou ver aqui. Bom, irmãos, estamos aqui juntos e realmente é uma expressão maravilhosa, né? Uma expressão musical de arte, uma expressão através da música, uma expressão através da palavra de Deus, cantada, exposta, que coloca para nós essa realidade de Deus e o quanto a humanidade, assim, ela está olhando para o lado errado, né? Ela avidamente gosta de olhar para o lado errado, busca o lado errado para olhar, para fixar o seu olhar e nessa condição procurar seguir, acreditar e seguir a sua vida, né? Então nós estamos aqui começando esse momento precioso de Deus, na nossa continuação, né? E queremos dar graças ao Senhor por todos os amados irmãos que... E aí, filho, tá bom? Deus tem chamado em diversos lugares, né? É uma grande bênção a gente poder ter essa comunhão em Cristo. Vamos estar orando sempre uns pelos outros, vamos estar orando sempre por esse movimento de Deus, né, ao longo assim da história. Então o movimento de Deus, ele trabalha de uma tal maneira, por ser Ele quem Ele é, em estruturas que Ele mesmo constrói, né? Então Deus está construindo em nós as estruturas eternas e Ele vai movimentar sobre o tempo, o espaço e a história, tudo isso que passa vai se movimentar naquilo que Ele tem a fazer através do seu povo.
através dos que ele chamou, né, da sua eclesia. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio aqui na Terra, né, e que se tornou a pessoa que ele se tornou, sendo a maneira mais perfeita, a maneira perfeita pela qual, né, Deus fala com a gente. O quanto Deus quer que a gente tenha vida, né? Quanto Deus quer que a gente tenha vida. Como a gente tem visto aqui na Escritura mesmo, há uma distinção muito grande na palavra de Deus entre vida e vida. Em português não tem essa distinção assim na palavra. Se você fala vida, pode ser um alface, né? Pode ser um animal, né? Nós mesmos podemos ser, né? Amém, irmão. Amém, amém. A gente vai às vezes recebendo recados dos irmãos, né? Por via SMS, WhatsApp. Quem quiser se conectar pelo WhatsApp para a gente estar compartilhando da palavra, pode se conectar. Manda um oi pro telefone que eu tenho, né? Que é o 55, que é o código aqui do Brasil. Depois o 48, que é o código aqui de Santa Catarina. E o telefone é 91527007. Então pode mandar um oi pelo WhatsApp para a gente poder ter os contatos aí, né? Pode ser pelo Face também, se quiser. E tem outros meios assim que a gente usa, e o e-mail também, pela página lá. Olá, irmãos! Olá! Olá! Pedro! Conseguiram? Que coisa bendita que conseguiram! Oi, irmãos! Oi, irmã Sinésia! Oi, irmão Jaison! Conseguiram! Graças a Deus, entendeu? Amém, amém! Oi, irmã Sinésia! Tudo bem, Graças a Deus. Amém, amém! Cadê a José que tava aí? Ela tá... Levar a filha dela no hospital, estava em É, Ah, é? aconteceu que a minha mãe e a minha irmã vieram, né, junto comigo aquele dia, Sim. Fazer a patrocínio. e até a Silene estava falando que queria muito estar aqui com a gente nesse momento, assim, e aí ela teve uma febre muito grande agora à tarde, era o quê? 5, né? 5 horas, 4h30. Aí nós fomos pro hospital, aí levei Ela ela. tá segurada? Mas não tava nada assim, ela? Parecia sinusite, mas depois não é. Não A é? médica disse que não, e estava fazendo exames, alguns, para ver o que pode ser. Pode ser. Mas olha, irmãos, vamos ver. Falei para ela que a gente já está orando, né? Que a gente já está orando por elas. E eu acho que ela falou 3 horas para terminar o resultado dos exames. Então, depois que a gente ter o nosso momento aqui, mais tarde, aí eu falei que ia lá buscá-las, né? Qual é o hospital que ela tá? Agora? Caridade. Aí vamos ver, né? Vai ficar lá um pouco, É. mas vamos estar orando, né? Porque há muitas lutas no ser humano É. e muitas batalhas. Assim, estávamos comentando esses dias aqui que nós passamos aqui, que a gente tem 2 maneiras de ver as coisas, né? Tem a maneira humana, que tem a visão humana das coisas, e a visão de Deus. E das coisas reais que o Senhor revela para a gente pela sua palavra, que elas são, né? E é isso que a gente está querendo muito, né? O Senhor, Ele fala sobre a vida que Ele tem para dar para a gente, o tipo de vida de Deus. Não é só uma vida biológica, não é só uma vida psicológica, né? É uma vida eterna, é a vida que está em Cristo, né?
Então, essa realidade aí é explanada um pouquinho aqui nas Escrituras em João 11, né? Entre tantos lugares na palavra de Deus, a gente tem a palavra em João 11. E as maneiras, né? A maneira assim como Deus trabalha, quer alcançar a gente, ela não tem limites, né? O ato de Deus procurar a gente como pessoas para nos alcançar não está limitado, é no limite de Cristo, né? Por isso que lá em João 3 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente tem uma luta do coração de Deus, né? Uma agonia em seu amor ali em Cristo para nos alcançar como pessoas. E o tamanho desse ato de Deus revela um pouco para nós sobre o tamanho da gravidade que o ser humano está, né? Que situação tão grave que a gente se encontra, e que chega a ponto tal do ser humano estar necessitando de uma intervenção tão ampla quanto o próprio Deus. Não é simples, né, o que aconteceu com o ser humano. Não é um problema físico, não é um problema psicológico, mental, é um problema de uma realidade que Deus mesmo avisa dessa condição fatal, mortal, né? Então aqui em João 11 a gente tem uma situação que algumas vezes nós chegamos a compartilhar aqui já sobre isso, né? Mas aquele episódio, aquele relato de João 11, quando diz aqui no versículo 1 que Lázaro estava enfermo, Lázaro de Betânia estava enfermo, né? Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, os detalhes são importantes porque são pessoas que estão envolvidas na trama, né? No cenário. E quem está envolvido no cenário de Deus são as pessoas, né? Quem Deus quer alcançar, de fato, são as pessoas, na sua condição, do jeito que elas estão, em relação a como Deus vê a coisa. Como é que a gente olha o mundo da nossa família? Nós temos que não perder o foco que as pessoas é que precisam ser tratadas, alcançadas, lidadas, né? Então, Maria, diz aqui, Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele lhe enxugou os pés com os cabelos. A gente lembra dessa história, como Maria foi alcançada, né? Antes desse episódio, Lázaro nem Marta não eram conhecidos de Jesus, não tinham nada com Jesus, né? Mas naquele momento que ela foi alcançada, toda a sua família começou também a ser alcançada, né? Então, aquela vida que, como diz a palavra do Senhor, que entrou com aqueles perfumes e jogou aos pés de Cristo, era uma mulher tida como imprestável pela sociedade. Não tinha mais utilidade, não era uma mulher difamada, né? No entanto, ela entra ali com onde Jesus estava, na casa daquelas pessoas, vamos chamar assim, como diz a sociedade, pessoas de bem, né? Tem as pessoas de mal e tem as pessoas de bem, né? Então aquelas pessoas de bem estavam lá fazendo aquela companhia, tinham chamado Jesus,
eles de repente viram aquela mulher entrar com aquele perfume. E o ato daquele alcance, né? Então, há pessoas que quando são chamadas pessoas de bem, eles já acham que Deus deve favor a eles, né? Então Deus deve favor a essas pessoas. Não tem o fato de Deus estar alcançando aquelas pessoas, é uma honra para Deus, né? Deus é muito honrado de ter aquela pessoa, como a gente já falou aqui, como alguém que foi alcançado. Eu sou muito bom, vai ser um acréscimo para Deus a minha pessoa. Então é um absurdo essa conceituação, né? Mas a Maria, né, não tinha expressão nenhuma na sociedade, foi lá com aqueles perfumes, jogou lá aos pés de Jesus, enxugou ainda com seus cabelos, e todo mundo ficou revoltado com aquilo, por causa do bem que foi jogado fora, segundo a cabeça das pessoas. Era um desperdício. E Jesus ainda disse, ela está pregando profeticamente sobre mim, né, sobre o que vai acontecer comigo. Não tem, talvez a consciência dela da pregação fosse muito simples. Ela não tinha muita noção até do que Jesus mesmo levantou ali. Mas ela fez o ato de pregação, por amor. Por amor ela estava em Cristo, já realizando na simplicidade dos seus movimentos algo verdadeiro e de uma importância que ela mesma não conseguia alcançar, mas era uma importância eterna. Então, quando nós estamos em Cristo, pode ser que a gente não entenda nem tudo, mas quando a gente não deixa o caminho do Senhor, a gente não quer deixar, desde o início, até o primeiro momento, né? Primeiro momento, quando ela chegou lá com aquele perfume e jogou aos pés de Cristo, e enxugou todo aquele ato, que para ela, que poderia estar passando no coração dela? Uma gratidão muito grande, um amor muito grande, porque ela, naquela condição de vida desprezível, foi alcançada, né? Imagina, não tem noção. Mas é uma graça muito grande, irmãos, que quando a gente é alcançado pelo Senhor, a nossa vida vai tomar parte de algo eterno. Nós estávamos na terça-feira lá juntos, com os irmãos também, como aqui, lá em Campinas, e eu estava compartilhando com eles que alguns homens de Deus, estudiosos profundos da Bíblia, eles dizem que as coisas de Deus, o ato da gente estar próximo do Senhor, se parece muito com uma orquestra sinfônica tocando, né? Como uma orquestra, uma sinfonia, né? É como uma sinfonia, a execução de uma sinfonia, em que Deus é o grande maestro, né? Nós, as notas musicais, para o seu louvor. Os irmãos se lembram de Efésios, quando fala que nós somos para o louvor da sua glória. Lembra isso, né? Efésios 1? Efésios 1, né? Fala, nós somos para o louvor da sua glória. Nós. Então, a música que Deus está compondo, a melodia que Ele está compondo, ela passa, e nós somos a letra, nós somos a música, a palavra de Deus em nós é a letra escrita, por causa da transformação de vida. Porque quando Deus alcança o ser humano, a gente passa a ter vida eterna, né? A vida em Cristo, a vida que está em Cristo. E, infelizmente, o ser humano fica olhando para o lado errado. Ele parece que ele gosta e quer olhar para o lado errado. Ele se tem prazer em olhar para longe de Cristo, longe de Deus, né? Tem um versículo também muito importante aqui, junto com essa história toda aqui, de Mateus 18, 19, inclusive foi o irmão Daniel que lembrou desse texto, dentro da ideia da melodia, da sinfonia, da música que nós
somos para Deus, Mateus 18, (18, 19), é um texto tão precioso dentro dessa ideia. Como que se dá a música de Deus sendo tocada na terra nesse último dia que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo o último dia, mas dentro desse último dia Deus está executando uma sinfonia, né? Como é que se dá essa sinfonia? Aqui em Mateus 18, 19, tem uma palavrinha que em grego, a palavra em grego é sinfonia. Qual será a palavrinha de Mateus 18, 19, que é a palavra sinfonia? Qual será? Ela não aparece em português, mas tem uma palavrinha aí. Imagina só, que quando, vou tentar para os irmãos descobrir. Vou tentar ajudar, porque é assim, ó. Imagina que para haver uma sinfonia, uma música bem tocada, todos os instrumentos têm que estar ligados. Concordar. Que maravilha! Vamos lá. Você falou uma palavrinha, eu pensei que fosse menorzinho. Não, bom, uma palavrinha. Foi concordar. Certo, palavra. Acertaram, irmãos. Obrigado. Concordar. Ligados tem uma outra força muito grande também, mas hoje a gente está pensando na questão de concordância. Então, Deus está formando uma sinfonia. A palavra aqui é sinfonia, né? Então, como é que para Deus se dar uma sinfonia? Quando a gente concorda, quando a gente diz o amém, né? Quando a gente concorda entre nós, é uma sinfonia. Para Deus é. Quando a gente tem o mesmo coração, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de falar que Deus tem para nós, é uma sinfonia. Para Deus é, né? Então, é como uma música. É usado até na música mesmo. Então, quando o pessoal levou essa palavra para o lado musical, esqueceu de usar no lado conjugal, familiar, entre nós irmãos. Que realmente a palavra é usada aqui por Cristo não como música, no sentido de música, mas no sentido de concordância entre nós, né? O amém que há entre nós pela palavra de Deus. Há uma palavra, nós concordamos, sim, concordamos. Nós queremos muito. Então isso é aos ouvidos do Senhor e para o mundo uma sinfonia de Deus acontecendo, né? A gente concorda com a palavra de Deus. É isso que é a sinfonia, né? Então, a Maria, ela começou a entrar na melodia de Deus. Só que a melodia de Deus, quando ela é executada, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Tudo aquilo que está sendo passado, quando Maria estava derramando o seu perfume e enxugando com os seus cabelos, ela não estava notando a grandeza daquele ato que era profético, era uma pregação, né, irmãos? Então, não estava notando, mas era. Então, às vezes, os nossos atos agora em Cristo, quando a gente está concordando em Cristo e entre nós, os nossos atos, eles estão em concordância, em sinfonia, tanto conosco quanto com o céu. E começam a ser feito coisas que, mesmo que a gente não tenha muita noção ainda, estão sendo tratadas por Deus com a grandeza que tem que ser. E está acontecendo aquilo. E Jesus disse para aqueles homens em volta, ela está pregando sobre mim. Eles não estavam nem aí com aquilo, né? Essa é a pregação. Então, atos nossos com relação às crianças, com relação ao marido, à esposa, os filhos, os irmãos, né? Nós no caminho, tudo que está acontecendo com a nossa vida, até os atos que a gente pensa que não tem muito sentido. Olha, eu vou pegar isso e vou levar e vou fazer.
nós queremos que seja feito em nome de Jesus. Queremos. Né? Qualquer ato na nossa vida, que ele seja feito assim numa conexão de vontade minha, submissa à vontade do Senhor. Isso é precioso, né? Para Deus é precioso. A Maria, ela de repente na vida dela, de repente de Deus, ela foi achada por Cristo, no meio lá da rua. No meio da rua, ela foi achada por Cristo. Foi tocada pelo Senhor. E a vida dela mudou. Né? E os pecados dela foram perdoados. E ela não sabia como isso podia ser feito, a não ser quando ela se encontrou com Cristo. Né? O peso da desgraça de uma vida sem sentido. A desgraça de uma vida sem rumo. Né? Pouca gente hoje está percebendo a desgraça de uma vida sem sentido, irmãos. Pouca gente. Porque qualquer coisa hoje, na filosofia do mundo, que existe hoje, montada, ela é valorizada como que tendo sentido. Qualquer coisa. Eu estava lendo essa semana um artigo que eu achei assim bizarro demais. É um pessoal lá nos Estados Unidos que estava dizendo assim: nós vamos aposentar o Dumbo. Quem já ouviu falar do Dumbo? Sabe quem que é o Dumbo? O Dumbo é aquele elefante da Disney que tem aquele orelhão, né? Então, o Dumbo está para ser aposentado. E algumas pessoas lá nos Estados Unidos se levantaram num movimento chamado Movimento do Direito dos Elefantes Fictícios. Irmãos, é hilário se não fosse sério, é uma coisa bizarra. E eles estão dizendo que se o autor quer aposentar o Dumbo, eles têm que encontrar um santuário, fazer um santuário para colocar o Dumbo lá. Irmãos, é um negócio bizarro e absurdo. Você já pensou? Então, para que isso? Segundo eles fazem os seus motivos, eles estão dizendo que é para ninguém abusar do Dumbo. Porque como que pode ele ser abusado em qualquer lugar? Sabe, irmãos? Já sofreu tanto. Né? Então ele já sofreu tanto, não pode mais sofrer. Tem que ficar no santuário dos elefantes fictícios. São coisas assim que a gente ouve. E o pessoal está tentando considerar essa proposta. Por que o pessoal considera coisas assim? Porque a mentalidade do ser humano, assim, então quando a gente fala que as pessoas estão valorizando até mesmo aquilo que é bizarro, e que as pessoas já não têm mais consciência de que a sua vida está numa situação muito ruim, devastada, que terrível coisa é não ter mais sentido na vida. Mas o não ter sentido na vida, hoje já é sentido, já é um tipo de opção. Você não tem sentido na vida, não tem rumo, não tem significado, não faz nada. Tá, esse aqui agora passa a ser importante. É um grupo considerado daqueles que não têm rumo, né? Então, são coisas assim bizarras, né, que o ser humano chegou. Mas isso na tese pode funcionar, mas na verdade não dá. Quando a pessoa está andando dentro daquele tipo de escolha, né, ele sabe que aquilo não é vida. Né? Então, Maria foi lá encontrada por Cristo. E diz aqui ainda que nesse caso, nessa ocasião, revela para a gente que Jesus passou a ficar frequentando a casa dela. Porque eles eram amigos, diz aqui o texto. Eram tão amigos que quando Jesus soube, quando ele estava lá na cidade, de volta a Betânia, e ele começou a ver as pessoas naquela condição, a Maria, a Marta e o Lázaro que tinha sido sepultado, ele chorou. Né? Esse lugar aqui, no versículo 35, é onde aparece o que nas pegadinhas bíblicas, né, o pessoal chama de menor versículo da Bíblia.
Aí o pessoal é tão bizarro, essas brincadeiras com a Bíblia, que o pessoal sabe onde que está o menor versículo da Bíblia, mas pouco sabe do significado dessas coisas todas. Né? Mas isso aí onde é? João 11, Ah, é no João, né? 35. Ah, Agora desculpa, irmão. Agora é João 11, 35. Em Mateus. Isso, lá em Mateus é aquele caso da concordância. Né? Isso. Então, aqui em João, de novo, de volta lá para casa, é a região de Betânia, né? Para entender essa sinfonia toda de Deus, eles eram muito chegados, né? Que eu fico imaginando, a Bíblia não fala nada disso. Qual foi que coisa bendita, né? A Maria chegou a tal ponto daqueles atos que a gente falou aqui agora há pouco, de dedicação tão amorosa, que Jesus começou a frequentar a casa dela. Ele deixou a casa daqueles grandes homens de bem e foi frequentar a casa da Maria, que creu nele, né? Que fez o ato profético sobre Jesus. Tomou aqueles primeiros passos certos com relação a Cristo. Bom, Jesus vai e começa a frequentar a casa de Marta, de Maria e Lázaro. E aí acontece aqui, diz o texto, que o Lázaro, mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Né? Então a gente estava conversando outro dia com algumas pessoas sobre assim, momentos da morte. Momentos da morte. Né? A gente sabe que a humanidade tem um conceito de vida e um conceito de morte. Né? A humanidade tem um conceito de vida e um de morte. Vida para a humanidade é enquanto você está aqui respirando, você está aqui exercendo funções cerebrais. Chega a tal ponto que se o cérebro parar de funcionar, morreu. Né? O coração parou de bater, morreu, mas ainda tem uma chance de pôr um tubo, ficar flup, e o cérebro funcionando, está vivo. Né? Então, enquanto você puder ter algum tipo de manifestação cerebral, ainda está vivo. Né? Então, irmãos, a morte é a mesma coisa. A morte é isso que a gente falou, a ausência desses sinais chamados vitais. E aí pode estar autorizado pelas autoridades a fazer o sepultamento. Aí vai lá, sepulta a pessoa, pronto. Tem um atestado de óbito. Né? O Lázaro teve o seu atestado de óbito. Ele não tinha mais sinais vitais. Jesus também teve o seu atestado de óbito. Né? Não tinha mais sinais vitais, foi enterrado, ficou lá uns dias morto, enterrado lá. Né? Então, essa maneira de ver a vida vai fazendo as pessoas perceber que quando eles estão ficando mais velhos, eles pensam assim, está se aproximando o dia da minha morte. Eles só pensam isso. Né? Aí chega assim a ter 80, 81, aí as pessoas vão, está chegando o que está chegando? Né? Então as pessoas têm tendência a fazer um corpo de doutrinamento baseado na sua experiência. E aí fica aquilo ali como verdade. E a gente estava pensando assim, puxa vida, teve uma pessoa que teve um aneurisma e ele foi falado com ele assim, você quer operar ou não quer operar? Se você não operar, a sua morte vai ser terrível. Agora, se você operar, você pode morrer na operação. Aí ele falou assim, ou melhorar, pode ter a chance de melhorar, é uma possibilidade. Ele disse assim, então eu vou operar. Né? Tá bom. Aí levaram ele para operar, e ele operou, e ele morreu na operação, segundo os médicos, e segundo o atestado de óbito, e ele foi sepultado. Né? Então, as pessoas, tem outras pessoas que... Então, as pessoas não entendem a grandeza das realidades. Para eles é isso aí, só e pronto. Né? Com aquele medo,
né, fica pensando, tem o cemitério e tudo mais. Então aqui, nesse momento aqui, as irmãs do Lázaro falaram assim, olha, vão chamar o Jesus, que é o nosso amigo, e falem com ele que o Lázaro está numa situação fatal, terminal, né? E provavelmente elas pegaram e mandaram o recado. Quando Jesus recebeu o recado, aqui estava Betânia, nesse lugar aqui. E aqui nesse outro lado estava onde Jesus estava. Betânia e aqui do outro lado, né? Ele estava andando por lá naquela região toda. Aí chegaram para Jesus e falaram isso aí, né? No versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. É muito difícil, irmãos, a gente precisa muito ter um cuidado no nosso coração de entender a linguagem de Deus. A gente precisa entender a linguagem de Deus, né? É preciso o ser humano, quando vai tentar entrar numa cultura diferente, tentar entender aquela cultura, aquelas palavras. Eu tinha um professor que ele dizia assim, quando você chegar num lugar, procura não fazer nada no primeiro ano, para você conhecer aquele lugar. Fica só tentando conhecer as pessoas. Porque você não é de lá, você não sabe as palavras, você não sabe como é que eles agem, quais os costumes, não sabe nada. Então você vai falar alguma coisa, às vezes é uma ofensa, né? É um negócio estranho mesmo. E a gente às vezes aprende só depois de muitos anos algumas coisas. Então é difícil mesmo. Então a linguagem de Deus a gente só vai conhecer se a gente conhecer Cristo, de perto assim, né? E aí eles chegaram para Jesus e foram falando isso. Na visão deles, Lázaro estava doente e ia morrer, realmente. Estava assim numa fase terminal. E Jesus então, ao receber a notícia, né, ele diz assim, esta enfermidade não é para a morte, no versículo 4. Né? Então, irmãos, esta enfermidade é para a glória de Deus, diz aqui, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, diz o 5, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha que bênção. Então, a gente tem que saber uma coisa, quando Jesus ama a gente, tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Quando Jesus nos ama, tudo é para a glória de Deus. Só que a gente às vezes não entende, né? Então é preciso a gente se aproximar do Senhor. A gente precisa se aproximar para que nos acontecimentos da nossa vida, em que a gente está ligado com Deus, com Ele, com Cristo, né? Não é tudo no sentido daquilo que eu faço, é tudo quando a gente está em Cristo, né? Então a gente precisa querer ficar em Cristo, cada dia, pela palavra e tudo. Então as nossas caminhadas, elas se tornam a apresentação do Senhor na vida, daquilo que Deus de fato tem para nós e para o ser humano, para a humanidade inteira, né? Para um acerto de vida, para uma notificação, para uma comunicação, para que as pessoas saibam da realidade de Deus. Então é algo além da nossa competência para imaginar, mas nós podemos concordar com Cristo, em querer viver com Ele, né? Então, a palavra de Deus diz, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, olha só no versículo 6, isso é muito estranho, no versículo 6. Quando ele soube que Lázaro estava doente, aí é que ele demorou, diz aqui, né? Quando a gente soube que a Silene estava mal, aí que eu fui correndo levar ela para o hospital, né? Mas Jesus não, ele demorou. Ele vai ao contrário, ele não entende, né? Então Jesus aqui diz que ele se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aí que ele ficou mesmo, né? Diz o versículo 5 que ele amava eles. Mas o amor dele, ele precisava demorar. Então, quando Jesus nos ama,
às vezes ele precisa demorar para fazer alguma coisa em nós, para esperar piorar. Dá para entender isso? Não dá. Só se tiver Cristo. Né, irmãos? Então, o Senhor vai esperar, porque Ele ama tanto a gente, Ele vai esperar piorar mais. Isso é algo a pensar, a estar diante do Senhor, considerando na nossa caminhada. Não que Ele vá nos abandonar jamais. E quando as coisas piorarem, mais Ele vai tratar a nossa vida ainda. E não só nós, mas de alguma maneira muito maior do que se simplesmente Ele chegasse e falasse assim: Lázaro, sai dessa, está curado. Ele ia fazer isso de qualquer jeito. Mas, né, há muita coisa envolvida, irmãos. A nossa vida tem muita coisa envolvida. Nós estamos dentro da responsabilidade do reino de Deus. Não é uma responsabilidade do mundo só. É muito mais. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para compreendermos as dimensões, mais ainda. Não dá para compreender tudo, então que tenhamos fé. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele até pediu se pudesse passar aquilo. Mas faça-se a tua vontade, Senhor. Eu sei que pode piorar e vai piorar. Tem até um ditado aí que diz assim: não tem nada que não possa piorar. Tem ditado assim no mundo já. E realmente é verdade. Jesus é a prova disso. Ele está dizendo: tanto tem o ditado que não tem nada que possa piorar, que eu quero que piore mesmo. Né? Então, vai piorar. E piorou mesmo. Né? Aí disse aos seus discípulos, no versículo 7, vamos outra vez para a Judeia. Né, irmãos? Claro, lá na Judeia já estava ruim. Porque se eles fossem lá, o pessoal odiava muito Jesus. Estava odiando demais, com todos os acontecimentos que Jesus tinha feito lá. O pessoal queria matá-lo. Os discípulos falaram: puxa vida, já vai piorar o lado de Lázaro. E já vai piorar o nosso também. Porque se a gente voltar para lá, o pessoal vai matar a gente, vão apedrejar. Isso eles falaram aqui no 8. Né? E você sabe que eles querem te apedrejar e você ainda quer voltar para lá. Né? Respondeu Jesus assim. Então ele foi tentando explicar, né, que se alguém andar na luz, nunca as coisas não tem essa dimensão da piora. Há um agir de Deus em cada situação. Há um agir de Deus. Né? Claro, as pessoas pensam que sabem as coisas, diz aqui no versículo 10, mas tropeça porque nele não há luz. As pessoas pensam que sabem as coisas, mas se não tem o discernimento de Deus, aquilo que ele está imaginando está errado. Então o raciocínio deles, que estavam tentando argumentar com Jesus, não era certo. Né? Não estava correto. Isso é preciso repensar tudo isso. Né? E eles, mais confusos ainda, disseram assim, aí, lá no versículo 11, Jesus está tentando explicar para eles assim: olha, gente, o que está acontecendo é que Lázaro adormeceu. Né? Lázaro adormeceu. Mas eu vou lá para despertá-lo. Né? Lázaro adormeceu, mas eu vou lá. Nosso amigo Lázaro, o nosso amigo. Então, se ele está dormindo, ele está salvo. Quer dizer, a ideia deles era muito pequena. A gente nota esse esvaziamento dos conhecimentos do Senhor. Cada dia que passa. Né? O próprio povo de Deus, ele tem dificuldade de entender as grandezas daquilo que é de Cristo. Né? Então, há uma confusão no meio do povo de Deus quanto às palavras do Senhor, quanto a o mundo já está nas trevas mesmo. Eles estão raciocinando sem o conhecimento e sem a direção da palavra de Deus. Jesus está tentando dizer para eles sobre a verdade de Deus, né, irmãos? Mas eles não estão tendo alcance. A verdade de Deus está sendo falada. Olha, vocês
precisam ter cuidado com o modo de raciocínio de vocês, porque sem a minha orientação vai ser trevas, vocês não vão ter discernimento, né? Então, disseram, pois, os discípulos. No 13 agora. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, né? Então, às vezes Jesus está tentando, a palavra de Deus tenta expor aquilo que é de Deus, e as pessoas têm a sua própria maneira de raciocinar, de ver as coisas. Então, é uma batalha assim, muito grande. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O mundo não tem essa dimensão de raciocínio do Senhor, não consegue ter. Então, todo aquele que não tiver atento, primeiro, numa relação pessoal com Cristo, pela salvação, e a palavra de Deus orientando essa pessoa, ele vai estar diante de uma quantidade de informações, irmãos, imensa, né, que o mundo compõe. O mundo vai compor composições malignas, né? Ele vai compor as composições malignas. Em tudo, em política, em ciência, em teologia. Nós verificamos que lá no Salmo, ele diz, os céus e a terra manifestam a glória de Deus, não é? E as pessoas, hoje, eles perguntam, onde que Deus está? Não é? Onde? Então, assim, uma das coisas mais absurdas do ponto de vista de Deus, é ele tendo feito o mundo, as pessoas dentro do mundo, andando no mundo, respirando na estrutura toda que Deus fez, as pessoas ainda têm a discrepância de perguntar, onde está Deus? É totalmente absurdo, né? Mas é assim, o pessoal raciocina dessa forma. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus, mas as pessoas não veem a manifestação de Deus. A própria pessoa, né, ele tem em si elementos que testificam de Deus dentro dele. O Romanos chega ao ponto de dizer que por causa dessa natureza com que Deus nos fez, dessas estruturas que Deus nos fez, o ser humano, no dia que Jesus voltar, no dia da volta de Cristo, por causa dessas estruturas que foram feitas por Deus em nós, o ser humano é indesculpável. Diz em Romanos 1, ele é indesculpável, não vai haver desculpa alguma, porque ele tem diante de si o testemunho de Deus dado nele mesmo. Não há como dizer que ele não sabia, como os nossos governantes têm a mania de dizer o tempo todo, né? Eu não sabia. São vergonhosas afirmações de governantes. Jesus não disse isso? Quando ele chegar, as pessoas não vão dizer, mas nós fazíamos em teu nome isso, aquilo, outro. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Eles vão dizer, mas não sabia que era assim. Como não sabia que era assim? Minha palavra está aqui, né? Né, irmãos? Então, em Lucas, no capítulo 22, em Lucas 22, né, a gente tem que ter cuidado, porque o que faz acontecer essas discrepâncias absurdas na cabeça das pessoas, né? Em Lucas 22, no versículo 52, e 53. Olha só, irmãos. Teve uma multidão que foi tentar achar Jesus. Eles saíram correndo para tentar pegar Jesus lá em algum lugar, né? E encontraram. Diz aqui o versículo 52 que, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, olha só quem estava atrás de Jesus. Os principais sacerdotes
os capitães do templo, isto é, as pessoas que tomavam conta, né, do templo, e anciãos, quer dizer, os mais respeitáveis homens de Israel, eles estavam atrás de Jesus, vieram para prendê-lo. Aí Jesus disse a eles assim: vocês estão querendo me prender com espadas, com porretes, né? Como se fosse para prender um bandido. Vocês estão atrás de mim, vocês, os principais de Israel. Já pensou, irmãos, que coisa terrível? O povo de Deus chegar a tal ponto de sair com porretes, com espadas, com tudo que pudesse ser. E ainda eram pessoas, os principais que cuidavam do povo. Eles saíram para dar pancada, se precisasse, no próprio Criador do universo. Né? A esperança de Deus nunca foi, vamos dizer assim, ele conhecia tudo isso, claro. Mas ele pergunta assim porque é absurdo. Como é que pode vocês? Né? Então, como é que pode o ser humano odiar o próximo? Como é que pode o ser humano querer dominar sobre o próximo? Né? Como é que pode o ser humano querer extorquir o próximo, roubar o próximo, matar o próximo? Como é que pode? Como é que pode alguém que é do povo de Deus chegar a tal ponto de aberração como a gente vê nos dias de hoje, em todos os lugares, né? Desde as pessoas que são os feiticeiros evangélicos, que a gente já falou muito aqui, dessas pessoas que fazem as mágicas e tudo mais, até esses que são tidos como grandes doutores do evangelho e têm os grandes templos e denominações, né? Então, esses homens, essas pessoas estão numa aberração diante da palavra do Senhor, mas não importa para eles mais a palavra. Né? Mas foram. Por que eles fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Por que eles erram tanto diante de Deus? Diz o versículo 53 que Jesus disse assim: eu diariamente estava com vocês, diariamente. Eu andei no meio de vocês. Eu nunca peguei uma arma para lutar contra vocês. Né? A palavra era a arma. Mas a palavra é a arma no sentido de quê? De que a pessoa mude. Né? A palavra de Deus, ela chega até o coração de uma pessoa para saber que existe uma vida. A vida que Deus pode dar para as pessoas. E essa vida está em quem está falando, que é Cristo. Para que a pessoa possa ser mudada pelo poder de Deus. Lá em 2 Coríntios diz que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, nova criatura. Então, não é um ser humano, não é... Outro dia eu estava vendo um programa católico lá na televisão, passando assim os canais, e já estava lá um padre. Eu falei, deixa eu ver o que ele vai falar. Aí ele estava falando assim, porque a palavra é de Deus, porque lá Jesus dá vida eterna, porque está escrito que aquele que está em Cristo, nova criatura. Aí eu falei, puxa vida, que maravilha, né? Aí ele falou, então vocês têm que pegar e participar da Eucaristia. Eu falei, que absurdo, né, irmãos? Que absurdo! Então vocês vão ser cristãos quando vocês deixam de ser pagãos quando vocês forem batizados. E olha, jogar água na cabeça. E aí vocês participam da Eucaristia, que é comer aquela hóstia. Então isso aí vai manter vocês no caminho. Que absurdo, irmãos. Né? Então ele mistura um pouco de verdade com um monte de feitiçaria, de demonismo. Né? E o pessoal que não sabe, não confere na Escritura, ele misturou a Escritura com aquilo ali. Né? Aí o pessoal engole aquilo ali, dá dó de ver aquela multidão, assim, todo mundo com a cabeça baixa, esperando o padre acabar de falar e dar aquela hóstia para o povo. E o povo, e ele falando o corpo de Cristo, e o povo fala amém. Quer dizer, aquilo é uma hóstia, irmãos. Né? Como é que pode a pessoa falar, está aqui o corpo de Cristo? O pessoal fala, é verdade, está aí mesmo. Mas como? Aí para o outro tem outro corpo de Cristo, fala amém, amém mesmo. Coisa louca. Né? É uma coisa insana. Né? No meio evangélico tem essas coisas igual. Como que pode estar isso? Tem história que se o corpo de Cristo grudar no céu da boca tem muito pecado. Tem essa história aqui no Brasil. Né? Houve uma lenda que se você pegasse a hóstia e ela grudasse no céu da boca, tinha pecado. E ai de ti se tentasse tirar. E ai de ti, pior ainda, se mordesse.
Aí saía sangue. É. Né? Só o padre. Só o padre podia comer. Ele pegava aquela ostiona de 2 metros de diâmetro, quebrava, comia com vinho, tomava, e sabe, esse negócio é maluco. Mas agora eles mudaram, agora tem um copinho de vinho. Agora tem um copinho em alguns lugares. Então, é assim. Então, o povo acredita que ali está o corpo de Jesus, né? Quando o padre pega aquele texto de Mateus 26 em latim, com todo aquele paramento que ele tem, a doutrina, como acontece, né? O povo católico não sabe a doutrina católica. Ele não sabe. Porque se ele souber, ele acha que aquilo é uma mentira. Eu já conversei com vários católicos explicando a doutrina católica, e ele falou, não, isso não é possível ser assim. Bom, então olha aqui, o catecismo. Não, mas eu não acredito assim. Falei, então por que tu é católico? Né? Mas eu sou porque minha mãe foi, meu avô, isso é um absurdo. Então isso é uma coisa assim, é um lapso, ou a pessoa é clinicamente idiota, ou ele tem algum lapso na cabeça dele que não consegue pensar naquele ponto, né? Alguma coisa atrapalhou essa pessoa, né? E de fato foi isso mesmo, né? Alguma coisa atrapalhou ele no raciocínio crítico, né? Então ele é capaz de dizer isso daí, mesmo diante do catecismo católico, que prega a questão dos 7 sacramentos para ele ser salvo, né? Ele tem que ter 7 sacramentos. Se ele não cumprir os 7 sacramentos, ele vai direto para o purgatório. Aí no purgatório ele fica purgando. Aí tem aquelas missas que ele tem que pagar. E ninguém sabe quando ele sai do purgatório. Isso aí é impossível saber. Então você tem que ficar fazendo aquelas missas a vida inteira, dentro da doutrina católica. Aí depois que ele suspeita que ele sai do purgatório, é uma coisa assim meio nebulosa, né? Ninguém sabe nunca. Não tem uma doutrina assim, quando é que ele sai do purgatório? Não tem. Não existe essa possibilidade. Existe uma possibilidade de um purgatório eterno. Ele fica purgando eternamente ali. Então o Dante, cheio dessas ideias, o que ele pintou é meio parecido com o purgatório, não com o inferno, né? O inferno de Dante é um purgatório, na realidade. Então, a pessoa pergunta assim para o padre, quantos... Se tem 7 sacramentos e um deles é casamento, como que o senhor não pode cumprir os 7 sacramentos? Então o senhor vai para o purgatório direto, né? Porque o senhor não pode cumprir o sacramento do matrimônio. Aí o padre fala assim, meu filho vai rezar 300 Ave Marias e mais 300 Padre Nosso, porque você não pode fazer uma pergunta dessa, pode ir. Aí ele vai, aí ele ajoelha lá e vai, Ave Maria, Padre Nosso. Então é um negócio assim que não tem explicação e ninguém quer saber a explicação mesmo, porque se souber já vai ter que purgar mais um pouco. E no meio evangélico tem lá o negócio escrito igreja. E o pessoal acredita que é igreja, né? Ele acredita que é. Então ele está catolicizado ainda. A ideia dele é papal, né? Então, Mas agora estão mudando um pouquinho, já tem a cidade mundial e tem o templo de Salomão. Tem. Ainda mais igreja. Então, cidade mundial, templo de Salomão. Valdomiro? O Valdomiro. Agora botou 70 para as pessoas passarem por ali. Coisas assim, né, irmão? 70 pessoas. Maluquices. Essas coisas todas, Jesus está dizendo aqui no versículo 53 e outras mais. No 53, Jesus disse assim, olha, diariamente eu estou convosco lá no templo. E vocês não me pegaram. Vocês não fizeram nada, eu estava lá. Vocês viram quem eu sou. Né? Vocês não me pegaram. Agora, quando eles saíram para pegar Jesus, Jesus disse assim, esta, porém, é a vossa hora e a hora do poder das trevas. Isso é muito importante a gente saber. Porque toda essa manifestação de mentira é a hora dessa mentira acontecer mesmo, irmão. É a hora disso. A gente não tem que ficar escandalizado ou chateado ou ficar espantado com toda essa mentirada que está por aí no meio católico, evangélico, ou seja lá que for, porque essa é a hora disso. E isso é movido pelo poder das trevas junto, né?
Então, isso vai acontecer até o dia de Cristo, né? E, como a Bíblia fala, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Então, há um movimento mundial dentro da ideia maligna, em todas as áreas. As ciências, a política. Quer dizer, não diz Salomão que o temor do Senhor é o princípio do saber? Quer dizer, todas as ciências que existem, sejam elas matemática, né, geografia, tudo que há, é isso para, de fato, existir como ciência corretamente administrada e feita. Ela precisa que a pessoa, ele parta da ideia de que tudo vem de Deus, tudo deriva de Deus, todas as ciências surgiram de Deus. É como se Deus estivesse ensinando a gente, é isso que manifesta a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta nas ciências que existem. E aí as pessoas vão olhar aquelas ciências e dizer assim, realmente tudo deriva do uno. Quer dizer, de um só que é Deus. Então, por isso surgiu antigamente o termo universidade. Universidade é o termo que percorre a história até hoje. Quando as pessoas entram na universidade, até você vê todas as matérias lá, as faculdades, né? Todas as faculdades dentro de uma universidade. A universidade significa que aqui existe um centro de todos os saberes. Universidade. Só que a ideia real disso é que todos os saberes devem ser estudados juntos. E eles têm uma conexão única que faz sentido. Só faz sentido cada saber se estiver tudo ligado a uma ideia de um só. Não tem matemática sozinha, não tem geografia sozinha, não tem psicologia sozinha, ou qualquer outra matéria, que são muitas, né? Dentro de uma diversidade dos saberes. Tudo é parte, tudo é um todo, derivado, todos esses saberes de Deus, né? Para destruir a relação das ciências, se fracionou as ciências, se fracionou o saber. Ao fracionar os saberes, transformando tudo em matérias distintas e separadas, as pessoas não vão ver conexão jamais com o Criador, não vão ver mesmo a manifestação da glória de Deus nisso, porque tudo está ligado um ao outro. Nós temos que ajudar nossos filhos a perceber que não tem como desconectar a tecnologia de psicologia. Não tem como desconectar a psicologia de português, de matemática, de ciências, de geografia, de história. Não tem como desconectar. É impossível. Você tem que ter essa ampla visão daquilo que Deus fez, para que a gente, como ser humano, possa receber essa primeira comunicação do Senhor. E a partir daí, a gente lidar com a vida de uma forma correta, a partir dessa visão que deriva do temor do Senhor. Quer dizer, há na minha vida a compreensão de que o Senhor criou todas as coisas. E eu me submeto ao eterno Deus, para que eu possa lidar direito com todas as ciências que Ele nos faz saber, com tudo aquilo que eu estou envolvido. Hoje tem sido um massacre na mentalidade do ser humano. Hoje ele não tem quase nenhuma pessoa, quase nenhum jovem, ele é levado a raciocinar a nível amplo de ciências, das ciências de Deus. Ele é levado a fracionar desde pequeno. Ele já pergunta assim, afinal de contas, quando você crescer, o que você vai ser? Na ideia de uma fração do saber. Você jamais tem uma visão dessa universidade que Deus fez, do conhecimento do todo, da busca. É claro, não tem jeito mais, não existe uma faculdade. Alguns lugares estão trabalhando um pouco mais isso, por exemplo, o estudo de humanidades, né? É um estudo bem amplo, mas hoje até dentro das universidades já se fala em transdisciplinaridade. Que eu fui na PUC há 2 semanas atrás, eu falei com os irmãos, tentando debater dentro de um grupo
de ciências das religiões para tentar compor um documento no Brasil para que haja entendimento da mentalidade do ser humano, da imigração humana. O que acontece com o ser humano? Como é que ele é composto? E aí, então, os estudos lá chama-se Ciências das Religiões, usando os pesquisadores transdisciplinares, isto é, da transdisciplinaridade, quer dizer, vão pessoas de pesquisa de todas as áreas para tentar compor junto uma ideia do ser humano, né? Então, isso é muito difícil. Mas, em geral, a maioria das pessoas, elas vão trabalhar com as crianças desde pequenininha. Ele tem que crescer sabendo que ele vai ser amputado de quase tudo. Ele tem que trabalhar só um conhecimento, mais nada. Ele não sabe de mais nada, ele só sabe disso. Isso é um absurdo absoluto, né? Então, esse poder das trevas trabalha, de fato, em fracionar tudo, né? Porque fracionando todos os saberes, a gente fraciona também a pessoa. Porque ele vai só entender de uma pequena coisa. Se eu pegar um dedo, eu não posso compreender você pelo dedo, né? Se eu pegar o DNA, eu não posso compreender você pelo DNA. A pessoa é muito mais que o DNA. É muito mais, né? Mas as pessoas hoje estão fazendo questão de pedir um helicoidal do DNA dele. É aquela corrente que contém toda a informação genética da sua pessoa na forma original. Então você faz um pedido, aqui no Brasil nem sei se tem isso ainda, mas talvez tenha já, né, para você ter a sua estrutura genética ali guardada, num cartãozinho, em alguma coisa. Então tu paga lá uma fortuna e tem a tua estrutura genética, teu DNA. Mas isso não é você, mas estão dizendo que é, né? Então, irmãos, voltando lá para João, capítulo 11, né? No versículo 17 diz que eles voltaram, João 11, 17, né? Vamos ver o 14. Jesus tentou então usar a linguagem daquelas pessoas para dizer o que estava acontecendo. Jesus disse, Lázaro morreu. Tá, eu vou falar a linguagem de vocês. Vocês não entenderam o que eu estava tentando dizer, então eu tenho que tentar falar para vocês o que vocês estão dizendo. Lázaro morreu, né? E eu me alegro muito, e por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse. Olha só, que incrível, né? Quando Jesus subindo aquela via Ápia, a via que ele levava a cruz, algumas pessoas estavam chorando. E Jesus subindo com aquela cruz, naquela luta para levar a cruz. Não é fácil, né? Aí Jesus olha para aquelas mulheres e fala para elas assim: vocês têm que chorar por vocês, a vida de vocês. E elas, irmão, já pensou se elas soubessem o que isso significa? E né? pelos seus filhos, né? E pelos seus filhos, você tem que chorar por vocês e seus filhos. Quer dizer, a situação de vocês, sim, é que é terrível. Né? Vocês estão num estado de morte tal que vocês nem se dão conta. Vocês estão aqui chorando por mim, né? Eu, o autor da vida. Então, as palavras de Cristo, elas revelam a profundidade exata da nossa desgraça e da graça de Deus, que alcança essa desgraça, que transforma a gente em filhos de Deus. Né, irmãos? E o pessoal achando que estava bem, porque afinal de contas quem estava mal era aquele que carregava a cruz. Elas estão lá. O máximo que elas podem fazer por aquele coitado é chorar por ele, né? Então tem muita gente que tem uma confusão imensa em relação à realidade de si mesmas. Elas nem sabem que estado estão. Né? Bom, Jesus então disse que eu tenho muita alegria por não estar lá na hora que Lázaro morreu.
porque agora vocês vão poder crer. Né? Mas então vamos lá. Ele já fala assim, vamos lá então, vai, vamos lá. E aí, o Tomé, né, ele falou assim, vamos lá para onde então? Será que ele já estava achando estranho o discurso de Jesus? Ele está falando que Lázaro está melhor que nós, então significa vamos lá, quer dizer, vamos todo mundo morrer. Né? Lázaro falou, puxa vida, né? Vamos nós também para morrer com Lázaro? Ele não entende. A nossa vida como discípulos de Cristo precisa ser sempre tocada pela palavra, irmãos. Sempre, sempre pela palavra. Senão nós vamos ouvir vozes esquisitíssimas, né, em nosso redor, que vão mudar a realidade e vão fazer a gente errar feio. Chegando lá, diz lá no 17, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Né? Então Jesus atrasou a viagem desde que ouviu a notícia 4 dias, pelo menos. 4, 5, 6, né? Quando eles avisaram, Lázaro ainda estava vivo. Aí deu tempo de Lázaro morrer, ser sepultado e passou 4 dias. Aí que Jesus chegou. Né? Então, foram. E olha que Betânia, até de Jerusalém, eram 3 quilômetros. Né? Que era 15 estádios. 15 estádios é 3 quilômetros. É perto. Né? É perto. Mas aí aconteceu tudo aquilo que Jesus fez ficar mais longe. Até que demorou 4 dias para andar 3 quilômetros. Isso aí é proposital, irmãos. Ninguém demora 4 dias para andar 3 quilômetros. Né, irmãos? Numa esteira a gente faz isso em, sei lá, 1 hora. Né? Andando rápido, não precisa correr. Andando rápido, naquele passo rápido. Você anda 3 quilômetros andando rápido. Jesus demorou 4 dias. Isso é que é andar devagar. Isso é que enrolar. Né? Isso é que é preparar o cenário de Deus. Né? E os discípulos não entenderam nada disso. Falaram, aquele passo de ultra tartaruga. Né? Anda um para frente e 2 para trás. Um para frente e 2 para trás. Nós estamos aproximando de Jerusalém já, Senhor. Né? Mas, tudo bem. Ele foi finalmente, falou, vamos embora agora. Aí foram, chegaram rápido. Né? Na passo assim, 1 hora. Né? E certos atos de Jesus são... Eu gostaria de estar lá para ver. Como será que foi isso aí? Né? Em 3 quilômetros ele não andava nunca, os discípulos agoniados, o Lázaro está morrendo e ele voltando para trás, ele não vai nem para lá e nem para cá. Né, irmãos? Assim, nós, como povo de Deus, quando a gente começar a ver que tem certas coisas estranhas, nós estamos andando com Cristo, estranhos a nós, a gente deve ir para o joelho. O mundo está estranho, as coisas estão estranhas. Né? As pessoas estão falando coisas estranhíssimas, mas nós estamos com Cristo. Jesus falou assim, fiquem comigo, eu vou levar vocês. Às vezes as perguntas ficam esquisitas, até a gente faz umas perguntas, mas não precisa fazer tantas perguntas, creiam em mim. Né? Quando a gente anda com Cristo, a gente está aprendendo as afirmações de Deus. Elas são diferentes das nossas. As afirmações de Deus, a gente precisa se acostumar com as afirmações de Deus. Isso é um preparo, amados. Não é para todo mundo, isso é para o povo de Deus só. Isso é para o povo de Deus. O mundo não conhece isso, nem quer isso. O mundo tem um padrão, ele tem um programa, ele tem um cronograma, ele tem um momento, ele tem que atingir. Em 3 quilômetros, tem que atingir em 10 minutos. Jerusalém, chamou, tem que correr, tem que chegar. É meta, tem que chegar, tem que alcançar. O mundo é terrível, o mundo é assim. O mundo está debaixo daquilo que Jesus acabou de falar, está debaixo da força das autoridades, como lá atrás em Lucas, acabamos de ler, a força das autoridades e a força do diabo. E ele está montando um reino assim. Né? Mas o reino de Jesus é nós que estamos nele. Não é do jeito do mundo. Né? E as pessoas não entendem e dizem assim, morreu, acabou. Tem uns que dizem assim. Outros dizem assim, morreu, que terrível. Que tristeza, que saudade.
não vou aguentar. Não é que não tenha que ter tristeza e nem que tenha que não ter saudade. Mas o problema é que, às vezes, essa tristeza ela se torna uma dimensão tão estranha e tão maior, e a saudade vira uma situação tão impossibilitada da pessoa. E aquilo tudo vai pregar muito mais do que a verdade de Deus. Então, aqui nesse tempo, nesse momento aqui, nós vamos estar diante de situações que o Senhor quer cuidar para que não peguem a gente numa situação dessas, né, irmãos? E lá no 19 diz que muita gente dos judeus lá estavam indo lá para tentar dar uma consolada na Maria, na Marta, dar uma ajuda, dar uma palavra. O que será esse consolo? Né? Lá no versículo 19, que tipo de conforto, de alívio que as palavras humanas podem dar? Né? Então você tem a tentativa humana aqui, explícita aqui, eles tentando dar alguma palavra para Maria e para Marta, que estavam mal pela perda do seu irmão. Né? Maria, quando soube que Jesus vinha, Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Né? Então aqui tem um outro contraste daquelas pessoas que saem do seu estado, no estado em que estão, e vão até Cristo. Não é? Tem pessoas que estão mal, as duas estavam mal. As duas estavam passando por tensões, por tristezas, por dores, pela mesma perda. Mas uma se levantou e foi a Jesus. A outra, não, vou ficar aqui sentada na minha desgraça. Né? Na minha situação, do jeito que eu estou, e tá bom assim. Então, são situações que devem fazer a gente pensar, por que isso está aqui? Não, o que pode me ensinar essa situação? Eu vou ficar parada naquela situação que está acontecendo, ou eu vou a Cristo? Eu vou ficar parado naquilo que o mundo pode me dar de consolo, de orientação, de cuidado, ou eu vou a Cristo? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha atitude? Né? Então, disse a Marta a Jesus. Aí Marta chegou a Jesus, mesmo tendo ido a Jesus, já chegou recriminando logo. Né? Já foi dizendo para ele assim. Aí que a gente vê, irmãos, que tem pessoas que mesmo amigas de Jesus, ela não tem a profundidade da percepção do que é Jesus. Não tem. Né? Olha só o que ela pergunta para Jesus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então, para ela, Lázaro estava morto. Né? Só porque ele estava sepultado, irmãos. Então, tem pessoas que pensam que a pessoa foi sepultada, ele está morto. Parou o cérebro, está morto. Parou o coração, está morto. Tem pessoas que pensam isso. A Marta pensava isso. Né? Aí as pessoas vão lá no cemitério pensando que a pessoa está lá enterrada. Ou, sei lá, pensa que talvez vai ser bom ir lá, porque tem alguma coisa que vai resolver para a pessoa. Né? Não é nem a memória a pessoa. É algo que causou um impacto nessa dimensão que a pessoa não tem um entendimento realmente mais profundo do que é vida e do que é morte. Do jeito de Deus. Do jeito do ser humano é fácil saber, está todo mundo sabendo. Né? Mas Jesus quer que a gente tenha uma compreensão maior. Então, Marta, E aí, mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Então Jesus trabalha agora para ela, a ideia dos judeus é que há de ter a ressurreição um dia. Né? Hoje nem isso o pessoal imagina. Entre os judeus sabiam, alguns judeus, que a ressurreição haveria. Como ela mesma diz, ela sabia que ia ter a ressurreição. Né? Hoje em dia muita gente pensa que tem reencarnação, muita gente pensa que não tem nada, que morreu, acabou. Né? Hoje ninguém tem não existe uma cultura tão profunda assim, né, que a pessoa creia que vai ter uma ressurreição. Mas ainda que ela cresce, irmãos, na ressurreição, olha,
é bem importante. Ainda que Marta cresce na ressurreição, lá no futuro, Jesus está tentando dizer a ela que é preciso que ela creia na ressurreição hoje. Hoje, no agora, irmãos. No agora. Naquele momento da sua vida. Ela tem que ter a vida agora. A ressurreição agora tem que acontecer. Como que a ressurreição agora acontece para alguém? Tem gente que diz assim, já ouviram pessoas dizer? Vocês já ouviram? Pessoas dizendo assim, lá no final vai dar tudo certo. Né? Lá algum dia. Essa é uma teologia também, parecida com essa de Marta. Né? Lá no fim dá tudo certo. O cara é um bandido, o cara não liga para nada, o cara vive na farra, ou a mulher, ou o homem hoje em dia. Mas quando chegar no fim dá tudo certo. Deus é bom, Deus é pai. Né? Lá no fim vai dar tudo certo. Então é uma teologia de um fim hollywoodiano. Né? O fim hollywoodiano é assim que eles viveram felizes para sempre, pelo menos em uma certa época. Né? Hoje Hollywood ainda fazendo assim que no fim acaba tudo. Explode tudo, sumiu tudo, não tem nada. Mas houve uma época dos contos de fada que diziam assim, é uma teologia de contos de fada. Que no fim dá tudo certo. Né? Tem uma musiquinha evangélica que diz que no fim vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não é possível dar tudo certo. Não é. Jesus está dizendo isso para Marta. Marta, né? O que foi, Pedro? Achou alguma coisa aí? Foi? Que? Pum? É assim mesmo, Pedro. É assim mesmo. Com todos os seres humanos, Pedro. Legal, Pedro, legal. Bom, então, né, irmãos? Jesus está tentando ajudar a Marta, a Maria, o pessoal e nós, para que a turma não tenha essa visão de que no fim vai ter uma ressurreição. Vai ter essa no fim, claro que vai. Mas e agora, Marta? E agora, Maria? Você acredita, você crê? Agora, a ressurreição, hoje, isso é a tua vida que está envolvida nisso. O que tu pensa agora sobre isso? Qual é a tua teologia sobre tua vida hoje? Há uma ressurreição na tua vida hoje? Você passou a ter vida hoje? Você tem a minha vida? Você nasceu hoje? Né? Então, né, Jesus disse, sim, teu irmão há de ressurgir. Então Jesus disse a ela, eu sou a ressurreição e a vida, eu. Então o ato da vida da gente, o dia a dia da nossa vida, ele está encaminhando para um momento de encontro com Deus em que haverá de ter um juízo das coisas, um juízo de tudo. Né? E quando Jesus veio aqui exatamente para a gente ser livre desse juízo de Deus, se a gente não tiver Cristo, tendo Ele feito com que a gente ressuscitasse agora. Um dia aconteceu a minha ressurreição, quando tinha 19 anos. Aconteceu a minha ressurreição. Um dia tem que ter acontecido a ressurreição de todo mundo, se essas pessoas de fato se querem chegar diante de Deus vivas. Né? Jesus disse, Lázaro... Né? Lázaro não está morto. Né? Vocês pensam que Lázaro está morto, mas ele não está morto. Né? Então, ele chamou Lázaro. Lázaro veio para fora, mostrando a todo mundo ali a realidade de Deus. Quer dizer, a realidade de Deus é, esse homem que vocês pensavam que está morto, não está morto. Mas vocês que pensam que estão vivos, vocês estão mortos. Né? E vocês vão para o inferno. Quer dizer, a condenação no dia do juízo, se vocês não tiverem essa vida, essa ressurreição que eu trago, eu sou, como Jesus disse aqui no versículo 25, né? João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, a ressurreição e a vida não está numa hóstia
não está num padre, num papa, num pastor, numa igreja, num evangélico ou não evangélico, não está em nenhum tipo de ato humano ou ato religioso ou nada. Quem produz, quem faz acontecer a ressurreição na vida de uma pessoa. A pessoa está andando debaixo do poder das trevas e acha que está certo. Ele está andando debaixo do poder humano e acha que está certo. E tenta consertar mais as coisas ainda o máximo que ele pode. E acha que vai melhorar. Não é possível isso. Ter vida, dar vida. O ser humano perdeu a noção do que de fato é vida há muito tempo, desde o Éden. Né? E ele vive fazendo artificialidades. Né? Sem isso que só Cristo pode produzir na vida de uma pessoa, ele não tem vida. Quando Lázaro saiu lá do túmulo, porque ele foi chamado por Cristo, quer dizer, há uma relação com o pastoreio, o cuidado de Cristo tão grande que não tem túmulo que possa impedir o cuidado de Cristo com a gente. Jesus está cuidando de Lázaro. Lázaro está no céu, está vivo. E Jesus simplesmente diz assim: Lázaro, vem aqui um pouquinho que o pessoal quer ver, eles não estão entendendo o que eu estou falando. Vem aqui para eles verem que tu está vivo. Aí o Lázaro veio. Né? Quando Lázaro saiu de onde ele estava, o cérebro já tinha parado, o coração já tinha parado, não tinha mais pulso. Ele estava em decomposição, o corpo dele, há 4 dias. Né? Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, não há poder de germe, de verme, de bactéria. Não há poder de decomposição, de morte, de túmulo, de nada que possa impedir o cumprimento dessa palavra de Jesus. Lázaro, vem para fora. É isso que está aqui. Né? Diz aqui no versículo 42, né? No 41 e 42. Jesus tinha mandado tirar a pedra do túmulo, porque a pedra não dá para ser removida, né? Por nós, seres humanos. Já pensou? Se a gente acorda dentro do túmulo, né? O túmulo, ele tem um caixão fechado, né? Ali pelas coisas. Tem o cimento. Naquele tempo ainda tinha uma pedra imensa. Não dava para o Lázaro fazer assim. Então ele falou, tira essa pedra de lado, remove essa pedra, né? E aí então, Jesus está dizendo aqui no versículo 40, se você crer, verá a glória de Deus. Quer dizer, há uma relação com aquilo que Deus tem para nós, com a fé, que Cristo também dá. A palavra dele dá. Tudo que Jesus está falando, irmãos, não tem nada no mundo igual. É coisas de Deus. Nosso coração precisa dizer assim, né, para o Senhor, Senhor, eu quero crer nisso que tu está dizendo. Eu quero centrar a minha vida em ti. Eu quero isso. Então, você fica pronto para ver a glória de Deus. Quer dizer, aquilo que você não sabe, que não tem como você imaginar nada. Então, Jesus faz uma oração. Por que Jesus orou em voz alta? No versículo 41 e 42 ele diz, a oração dele foi assim, olha, Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou falando assim por causa desse povo aqui, né? Eu estou falando assim contigo para que eles saibam que há um Deus que eu falo com ele, há um Pai. Então, esse é um importante momento para nós. Quando a gente está orando assim, falando com o Senhor, né? E eles vão, através da minha palavra, perceber que eu estou aqui por causa que tu me enviaste aqui. Né? E eles possam crer. Né? E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto e tudo isso acontece. Então, a grande preocupação de Jesus agora é com aquele pessoal que estava ali do lado dele, irmãos. Como ele falou aqui de novo,
eu quero muito que as pessoas creiam que tu me enviaste. As pessoas creiam que é preciso ter uma solução na vida da gente, agora. No nosso hoje, né, irmãos? No nosso momento agora. Qual é? A gente olha para as pessoas e eu fico pensando, quanto será que a minha irmã, ou meu irmão, ou meus amigos e vizinhos, sabem que é necessário haver uma ressurreição agora, né? Para que eles, essa teologia fictícia que eles possam imaginar de um fim qualquer que seja solucionado direito, né? Então Jesus está preocupado exatamente aqui. Senhor, eu estou orando por causa da multidão. Eu estou preocupado com a multidão. Lázaro, irmão, estava bem. Não era aqui, na verdade, o nome da parábola, o nome de todo esse momento aqui, devia chamar assim, a grande preocupação de Jesus com a multidão. Porque não é com Lázaro a questão. Jesus deixou muito claro, Lázaro está bem. Ele nem morto está. Né? Entende? A Marta e a Maria, elas não tinham noção de que precisava da ressurreição agora. Elas não sabiam disso, irmãos. Marta e Maria não sabiam que tinha que ser ressuscitadas. Lázaro sabia. De alguma maneira, Lázaro soube. Pela relação com Cristo e tudo. Né? Então, amados, Apocalipse 13, 8, só para a gente terminar aqui, Apocalipse 13, né? Diz assim, ó, que aqui no mundo, enquanto isso tudo está acontecendo, né, esse amor de Deus manifesto em Cristo, manifesto em nós, para que nós possamos falar dessa graça. E enquanto isso no mundo, essa confusão toda da multidão, diz aqui que a multidão vai adorar a besta. Olha só, vão adorar a besta. Todos os que habitam sobre a terra, está vendo aí? Apocalipse 13, 8. Todos os que habitam sobre a terra irão adorar a besta. Esses que adorarão a besta são exatamente aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, é um negócio gravíssimo. Quer dizer, como que escreve o nome no livro do Cordeiro? Quando a gente tem a ressurreição de Cristo agora. Foi o que Jesus perguntou para elas, para Marta e para Maria. Você sabe que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê nisso, Marta? Ela falou naquele momento, creio. Eu creio. Então, naquele momento, o nome dela foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Muita gente passa a vida inteira e o nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. E na hora que a manifestação da besta começar a acontecer, eles vão adorar a besta facilmente. Né? Aquele povo viu Lázaro sair do túmulo, eles queriam matar o Lázaro, ao invés de se converter, como Jesus estava preocupado com eles. A multidão odiou Lázaro mais ainda. E odiou Jesus mais ainda. São adoradores da besta. Eram judeus que estavam lá, líderes judaicos, homens religiosos. Né? Tem alguém? Então, amados, né, a gente está diante de um mundo que está trabalhando todo esse momento diabólico, né? Esse momento satânico, esse momento de condução das multidões à adoração da besta. Mas que a gente fique firme assim no Senhor, né? Há de chegar um momento no mundo também, como está escrito aqui em João 5, João 5 não, 1 Tessalonicenses 5:3. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:3. Fala assim, nós estamos sendo chamados por Cristo numa linguagem de amor, numa linguagem de poder, da graça de Deus, que alcança o ser humano nas suas situações de morte, de fato, e tenta dar a ele a ressurreição de Deus, de Cristo. E diz aqui, é claro que a multidão, vamos ver o versículo 1 aqui, ó. Não, no 2, quer dizer, 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão
de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha, parece um paradoxo, né? Ele fala assim, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, mas vocês sabem exatamente isso. Vocês, nós, quer dizer, nós, o povo de Deus. O dia do Senhor vem, ele vem, mas só que vem como um ladrão de noite. Mas vocês só sabem isso exatamente. A multidão não sabe, o povo não sabe. O povo está aí vivendo dia a dia como se fosse isso, o que era para viver. Né? Não tem nenhuma preocupação em ser ressuscitados por Cristo. Agora, quando o movimento do mundo, diz aqui, quando o mundo andar dizendo paz e segurança, quer dizer, toda aquela revelação de Apocalipse acontecer, de fato, chegar a um termo, quando o diabo conseguir formar os seus reinos bem certinho, em todo o mundo vai ter um tipo de ligação, de, vamos dizer assim, acomodação. Tanto os países democráticos, os países teocráticos, os países imperialistas, tudo vai ter uma acomodação. Tudo vai. Cada um desses nichos, o nicho democrático, o nicho teocrático, por exemplo, Estados Unidos, democracia, teocracia, mundo islâmico, né? Imperialismo, América Latina, né? Coisas assim. Quando esse imperialismo todo mundial acomodar bem acomodadinho, todo mundo vai dizer assim, olha, estamos vivendo na boa. Todo mundo tem o seu lugarzinho, tem direito de ter o seu lugarzinho no mundo, né? Quem oprime, quem é livre e quem é islâmico e mata os outros com bomba. Dá para acomodar. Vocês ficam explodindo vocês mesmos aí num cantinho, né? Os outros democráticos fazem tudo o que quiserem fazer e os que gostam de ser imperialista, como os Fidel Castro e toda a sua gangue, pode fazer, tranquilo. E todo mundo fica assim, bem. E aí o pessoal finalmente, diz aqui Paulo, na profecia de Paulo, que o povo humano vai se levantar dizendo, paz e segurança, conseguimos. É claro que tudo isso é na base de matanças. O ser humano vai estar sofrendo desesperadamente. Só que no meio disso, irmãos, quando todo mundo estiver cantando vitória disso, diz aqui, é quando virá a repentina destruição, que é a vinda de Cristo, como um ladrão da noite. Que eles não sabem, mas nós sabemos com precisão. Precisão cirúrgica. O Senhor avisou a gente. E nós estamos aí, sendo o anúncio dessa realidade, né? Então, no meio disso tudo, irmãos, que o Senhor nos fortaleça, né? A continuar firmes, sendo a sinfonia do Senhor no meio dessa coisa maluca que dá por aí, né? Vamos ter a ceia do Senhor. Irmão Jason, por favor. E a ceia é isso, é um anúncio de que Cristo está em nós e que nós estamos esperando o seu dia com todo o nosso coração, né? E amados irmãos de todos os lugares, não caiam nos contos dos elefantinhos fictícios. Né? Não queiram guardar os seus elefantes fictícios em algum santuário. Eu já vi ontem também alguma coisa que os protetores dos animais também estão querendo que eles refaçam o final do Dumbo e não sei qual é o outro lá. Então. Outra coisa com o Dumbo. É tudo com Dumbo. Então, esse negócio aí surgiu por causa disso mesmo. Refaço o final do Dumbo é por causa disso. Aí surgiu esse grupo. Né? Surgiu esse grupo, proteção dos elefantes fictícios. E esses elefantes fictícios estão em toda parte. Né? Às vezes é político, às vezes é religioso, às vezes é científico. Tem para todo gosto. E o Senhor está chamando a gente a ficar firme nele. Bom, obrigado. Assim, firmes no Senhor, amados irmãos, é que ele, reunido com os seus, afirmou isso, né? Que agora estamos celebrando ele mesmo, que é o pacto, a aliança que há entre Deus e os homens está em Cristo. Então,
Mateus 26 diz assim, que eles estavam comendo ali, ceando na celebração da Páscoa, e o próprio Cordeiro da Páscoa, que é Jesus, tomou o pão e orou. Vamos orar. Jesus, abençoou o pão. Querido Senhor, Tu que és o pão da vida, como Tu falaste sobre isso, Tu que és a bênção do céu para nós, Tu que és aquele que nós fomos alimentados por Tua graça, e então a aliança do Deus eterno que está em Ti nos tem por causa do Senhor. E nós estamos aqui celebrando que é no Teu corpo que nós hoje fomos formados um corpo também. Nós estamos orando e dando graças por causa da Tua oferta, e é por causa disso que estamos aqui. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E então partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E assim como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, diz a palavra também que depois que eles comeram, Jesus pegou o cálice, e tendo dado graças. Então, querido Deus, nós somos gratos, porque pelo Teu sangue derramado, que foi a Tua vida, nós temos vida, Senhor. Tua vida veio a nós por causa da Tua própria entrega. Nos lavou e nos resgatou para o Senhor. Nós estamos aqui celebrando o Senhor em nossas vidas, celebrando o dia que Tu virás, como Tu falas aqui, o Teu dia glorioso, Senhor, mas o dia também, esse último dia que nós, o Teu povo, passamos sobre a terra, como sendo o último dia mesmo, Senhor, como se fosse hoje. E o hoje Teu é esse último dia que nós anunciamos e vivemos, porque amanhã, quando Teu dia nascer, nós teremos o êxodo aqui da terra e subiremos para o céu. E por isso celebramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer, irmãos. Querido Senhor, nós estamos seguindo como o Senhor nos tem ensinado. Aqui a Tua família está reunida. Abençoa-nos, Senhor querido. Leva-nos na Tua graça, na Tua paz, na condução do Teu Espírito Santo, Senhor, na direção que Ele nos dá em Tua palavra. Oh Deus, abençoa-nos então, nós aqui, os irmãos que estão em todos os lugares, Senhor. Lá no Rio, lá em São Paulo, São Bernardo, em Campinas e nos outros países. Aqui no nosso país, em vários estados, e aqui na nossa cidade, ó Deus, em vários lugares. Que haja, Senhor, esse alcance da Tua graça em cada coração, em cada vida que Te ama de todo o coração. E assim oramos, querido Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe a gente. Pedro, Deus abençoe Pedro. Hein? Pedro? Oi? Deus abençoe, tá? Tá bom? Quer vir aqui? Um pouquinho? Esther, Deus abençoe todos nós, né? As crianças. E vamos estar orando uns pelos outros. E
Que o Senhor nos guarde nesses momentos de turbulências, ebulições, né, de muitas falas daqui e dali. O país todo ebulindo. E nós vamos ficando firmes em Cristo. Pedro, vem aqui, Pedro, vem aqui para abraçar. Vem. Aí você faz um oi. Olha aqui, ó. Dá um oi, ó. Olha um oi pra turminha lá, o Samuel. Samuel lá na câmera. Cadê? Olha lá. Fica em pé. Faz um tchau. Quer fazer um tchau? Ali. Deixa eu ver. Olha lá, ele lá atrás da vovó. Isso. Tchau lá pro Samuel, pra turminha lá na Alemanha, pro pessoal que tá em toda parte, né? Irmãos queridos, irmão Jais, irmã Patrícia, a Esther ali. Né, Esther? Irmã Sinésia. Cadê? Ali. E aqui o irmão Felipe. E junto de novo com o Pedro, que tá ali agora. Né? A irmã Nancy, ali fazendo um oi. Né? Muito bem. Tá bom, queridos. Então vamos continuar firmes. Tem que ser na hora, né? Não tem problema. Você café? E aí, Pedro? Você está bom? Tá pulando já? Tá aprendendo a pular? Tá aprendendo? Ah! Legal, Pedro. Muito bem. É, olha, o Lipe gosta de pular também, ó. O Lipe aqui, ó. Ele aí, ó. Ele é bom nisso. Ele é bom, ele dá uns pulos assim, ó. Torn. Ó. Torn. Eita. Pois é. Vamos ali tomar um guaraná, um suco, uma bolacha? Tá. Eu vou desligar aqui para os irmãos amados. Deixa eu ver se alguém falou um oi no celular. Tem alguns irmãos, o irmão André, a Pri e o Nayef. E vários irmãos, né? Aí que estão em algum lugar. Opa! Tatiane está digitando, irmãos. Tatiane, que maravilha. Estamos sempre com vocês no amor de Cristo. Estão lá, queridos irmãos, que saudade. Aqueles docinhos. É, aquele Olha todo mundo querendo docinho. Olha, Catiane, olha lá. Olha lá. Não dá, né, Cátia? Ficar mostrando essas coisas. É, tão queremos longe. docinho. Ah, quem quer docinho? Quem quer docinho, levanta a mão. Queremos docinho. Queremos. Pois é. Não, é uma cadeira. Bom, queridos, um beijão para vocês aí, né? Diferente. Deus abençoe. Maravilha. Que bênção. No amor de Cristo. Vamos seguindo. Que Deus abençoe agora também nosso país, né? Que está numa luta, assim, todo mundo fica ebulindo. Mas a gente em Cristo vai anunciando, irmãos, né? Tanto a graça de Deus, muito, muito em Cristo. Né? E seja o povo tocado em reflexões profundas, né? E sejamos salvos de desgraças e tudo, né? O Senhor é fiel, né? Em guardar a gente. Então, Deus abençoe todos. Vamos ligar aqui, queridos irmãos. Vamos levar vários. Eles falaram que vão levar vários docinhos. Até lá eles estão experimentando todos, vendo quais são os melhores para traz os melhores. Que bênção. É uma grande alegria. Sim. Ali o ônibus tomou 400 quilômetros. Mensagem do André. Vamos ver aqui o André está escrevendo. Eu acho que isso. O André está levantando a mão. O André acha que quer docinho também. Deixa eu ver aqui. A Samira quer. A Samira quer docinho. Bárbara. Tá tão curioso. Deus nos abençoe a todos. Amém, meu filhão. Deus abençoe. Comer é uma coisa. Ai, que bom, né? É verdade. Aproveitar que eles são pequenininhos. que eles Bom, comem irmãos pouco. queridos, qualquer coisa podem entrar em contato. Vamos falando, em nome de Jesus, que momento bendito esse. Olha lá, o André tá docinho, claro. Amém. Pois é, queridos. Deus abençoe todos lá em Nova York, né? Irmã Ada lá em Nova York, olha, fique firme no Senhor. Estamos orando por vocês aí,
nós acompanhamos bem de perto no coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem firmes, ore ao Senhor, dobre o teu joelho, que o Senhor é fiel em te guardar e junto contigo toda a tua família. Fica firme, porque o Senhor está alcançando vocês aí também. Que idade que ela tem? 7 meses. Ah, sim. Vamos orar pela minha mãe, minha irmã. Ela acabou de mandar um aviso aqui, a Silene. Isso que eu ia perguntar. Né? Deixa eu ver aqui. A Silene mandou dizendo que está pronta lá. Então, eu não, né? Bom, não sei o que está, mas pelo jeito está bem, né? Parece que... Oi, querido. Tá, meus exames deram tudo bem, graças a Deus. Vou tomar um remédio na veia para dor e febre. Quando puder, já estou liberado. Mas ela está com dor de cabeça, alguma coisa? Ah, era? Eu vou desligar, então não puderam estar aqui nem minha mãe nem a minha irmã hoje. Pena, né? Foi uma pena muito grande. Eu sabia agora. Foi para o hospital, mas agora a Silene disse que já está melhor. A minha sogra fica Então mais. Deus abençoe, querido. Ah, sim.